Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Fluminense disse não. Interessante, hein? Vamos comentar mais sobre isso, sobre os outros temas também, que o Fluminense provavelmente também dirá não. E espero que vocês gostem desse vídeo. Sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, o primeiro tema que realmente vou falar bastante é sobre a questão do Diniz, né? Diniz e seleção. E o Mário já confirmou, né? Flu não libera Diniz. Ele tem uma multa. Para quem não sabe, todos os técnicos do Brasil e do mundo têm multas rescisórias para acontecer. Se você paga a multa, você leva o que você quer. É uma multa normalmente muito alta, que é quase impagável. Só para você ter um exemplo, o Isaac, que você compraria ele, sei lá, por 2 ou 3 milhões, com a multa você vai pagar 30, 40 milhões. Só para você ter uma ideia. É só para você ter uma ideia. Então, o Fluminense, ele já confirma, ele não libera Diniz. Isso é muito bom. O Diniz só sai se pagar a multa dele. Isso é muito importante. Porque isso, primeiro, deixa com que o Diniz fique mais tranquilo. Porque da parte do Fluminense, quer o Diniz ainda se mantendo no comando técnico. Isso reforça bastante que Diniz é importante por tudo que ele está tendo de jogo, de estrutura. Isso é muito importante a gente dizer isso. A estrutura técnica de Diniz é importante, é demonstrar o valor. Se eu estou falando muito de psicologia e falo muito sobre valor, é o que ele significa para você. O que o Diniz significa para o Fluminense? Hoje é um símbolo. É o símbolo de uma renovação futebolística no Fluminense. Não somente no Fluminense, mas também no mundo inteiro. E a partir justamente de estar no Fluminense, dos torcedores cada vez mais entenderem o que está acontecendo, é que a gente vai poder realmente demonstrar todo o nosso apreço e vitória justamente nisso tudo. O que eu estou te falando é o seguinte, gente, o que é melhor pro técnico? É realmente você demonstrar que o Diniz é importante. E demonstrando qual a maior demonstração de que o Diniz é importante do que o Fluminense dizer não. É muito interessante isso. E aí você tem que saber sobre aquela situação, né, que eu sempre falo, mas eu vou falar de novo, que era Fluminense Brasil. É muito diferente tudo. O que eu falo é o seguinte, o Diniz, ele não é um técnico que é bom para a seleção brasileira. O Diniz é um técnico que ele não se importa em vencer. E a seleção brasileira se importa em muito de vencer. Importa muito também em ter números ali para apontar de como que é tão bom ter um técnico. O Diniz não quer saber disso. A filosofia das seleções, não é a filosofia do Diniz. Eu acho que daí já é uma contração enorme, né? Como é que se contrata uma filosofia que é contrária à seleção? A seleção brasileira, ela tem uma filosofia justamente de realmente ser muito mais de 1 ou 2 jogos. O Diniz, ele não é assim que funciona. O Diniz precisa de tempo para realmente estabelecer um modelo dele. A seleção brasileira não é assim. As filosofias são diferentes, os apontamentos que o Diniz vai fazer são diferentes do que uma seleção precisa. E aí eu me pergunto assim, por que tanto valor em uma filosofia tão diferente? Uma filosofia que não dá certo. A gente não precisa de um técnico que realmente tenha uma filosofia completamente antagônica do que é aceitável nas seleções. E é isso que eu não entendo. Do porquê ainda tem situações discutindo sobre a ida ou não. Se as filosofias são tão diferentes assim, por que de início essa discussão?
Uma de ser resultadista, a outra de não querer saber do resultado. O resultado só vem porque só vem mesmo. Mas não é assim que funciona a seleção brasileira. E é isso que eu estou te falando. E ampliando o debate, e qual vontade do Diniz? E aí o próprio José Elan, ele dá a entender uma coisa, mas ele esquece bastante sobre uma frase. Que o Diniz, ele fala que a minha seleção é o Fluminense. Ele tá falando lá que não, vamos esperar e tudo mais para ver se há o contato, mas ele também fala que a seleção dele é o Fluminense. É justamente isso que eu tô te falando. Tá no detalhe essas informações. Você sabe, né, que Diniz não vai dar certo. Infelizmente eu vou falar pra vocês, Diniz não vai dar certo na seleção brasileira. Diniz precisa de tempo. Vai precisar dos jogadores entendendo completamente o valor e o vigor deles. Não é à toa que times do mundo inteiro estão vendo o Diniz. Mas seleções do mundo inteiro não estão vendo o Diniz. Seleções do mundo inteiro estão vendo o Lancelotti. Que o valor deles é justamente de ganhar títulos. De ser resultadista. Então é desses resultadistas é que você vai ter um bom desempenho. E não de um cara ideólogo como o Diniz. O Diniz é ideólogo por modelo que está sendo visto e aventado. Antes de a gente continuar falando mais sobre outras negativas, faz tudo que está aqui, se inscreve no canal, faça tudo para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas e bora falar mais. E bom, outra negativa que o Fluminense deve propor e que não está aqui é sobre o caso do Alexander. Para quem não sabe, a seleção sub-20 ela vai convocar ainda para o Mundial de Clubes e um desses convocáveis da seleção é o Alexander. Até para jogar ali como meio armador, que é uma coisa insana, né? O Fluminense joga ele como segundo volante, como lateral, mas o Ramon Menezes vê ele como meio armador. E bom, isso daí foi muito do que o próprio Atlético Paranaense já falou, que não quer ceder o Vitor Roque para a seleção brasileira. E o Fluminense deveria fazer o mesmo. Até porque não é importante esse Mundial. Não é importante. E tem muita peça que realmente poderia ajudar muito mais. Se é para meio armador, é para trazer, por exemplo, o próprio Matheus Martins, que sabe ser um meio armador convincente e muito bom. Não é para trazer jogadores que estão nos times do Brasil. É do exterior. O foco tem que ser do exterior. E tem muito jogador bom do exterior. Eu me pergunto sobre quanto é a idade do Claudinho. Talvez até tenha mais do que 20 anos. Quanto tem a idade de outros jogadores que estão lá fora. O próprio João Pedro, que já deveria também ter uma chance. E também eu tenho certeza que eles não têm mais do que 20 anos. Ou seja, será mesmo que o Ramon Menezes está procurando muito bem esse time da seleção sub-20? E para o Fluminense, eu espero que seja uma negativa sobre isso tudo. E sobre o outro caso, que também tem que ser mais negativa, foi justamente do Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno, ele é dono do Cruzeiro. E segundo a informação da boleiragem, né, que não sei, é um programa esportivo que trouxe o Ronaldo, falando sobre a questão do Fábio. E o Fábio, e aí ele falou que não, a gente quer justamente ver, a gente quer o Fábio encerrando a carreira no Cruzeiro, que é onde que ele teve bastante situação, mas olha só, Ronaldo, vamos falar a verdade? O Fábio foi chutado, o Fábio foi ignorado, o Fábio, por ser velho, todo mundo estava querendo mandar ele embora. E agora que realmente o Fábio está tendo a sua melhor performance no Fluminense, vocês querem ele de volta? Ele topou menos salário para ele. O Fluminense está pagando uma baba pro Fábio, que no caso do Cruzeiro seria muito menos. Então é sério mesmo. A questão vai depender muito sobre o próprio Fábio querer ou não. E claro que se ele for decepcionar a torcida do Fluminense, e realmente vai ser muito ruim para a carreira dele.
Se eu fosse o Fábio, se é pra encerrar em algum lugar, é pra encerrar no Fluminense. E jogando muita bola. Espero que realmente o Fluminense tenha punho firme e também o Fábio não queira fazer isso. E ampliando o debate, só para finalizar aqui, que é sobre o que mudou no Flu para esses dois jogadores. Porque esses jogadores se tornaram grande importância. Sabe o que mudou? Foi que eles estão jogando muita bola. E muita bola com o Diniz no comando. Que facilita muita coisa. Eles falam lá sobre a facilitação que o Diniz está. E a pergunta é, será que essa facilidade toda em outras situações vai ajudar bastante eles? Eu falo assim, não. O que eu estou te informando é o seguinte, gente. O Fábio tem que repensar justamente. Essa proposta é muito ruim para ele. E o Alexander também tem que repensar. O foco para você é evoluir no Fluminense. E dali você ir para fora muito bem formado e podendo jogar em times de altos valores. É disso que eu estou falando. E você? Apoia justamente que o Alexander não vá para a seleção sub-20 e o Fábio não volte para o Cruzeiro? Se inscreve no canal, faz o triplo C, curte, comente, compartilha, redes sociais na questão desse vídeo, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela aí, estações tricolores.